Bom dia! Olá, você que está aqui acompanhando o canal da Cabocla. Hoje estamos aqui para refletir sobre a música, esse fenômeno máximo capaz de nos elevar aos píncaros do Divino Espírito Santo e dos santos e capaz de aplacar todo o sofrimento. A música, as músicas, como surgiram, como se dá esse fenômeno, porque, conforme falou Hermeto Pascoal, não é possível viver sem música. Essa frase do Hermeto nos faz pensar assim, que além de cura, né, a música ela tem um lugar na sociedade que é o de servir como remédio, né? A música ela pode nos permitir sobreviver quando estamos sofrendo. Basta ouvir uma música, uma sonoridadezinha que ela é capaz de nos tirar daquele sofrimento que às vezes em que às vezes a gente está, para nos colocar em um movimento, né? A música nos coloca no movimento. Pois é, como surgiu a música? De onde ela vem? Por que ela é capaz de servir como remédio? A história da música se confunde com a história da filosofia. É sabido que a palavra música vem do grego e nos remete a musas. As musas eram as deusas que baixavam no poeta quando ele iria recitar, ia performar os saberes dessa criação que é, segundo Hesíodo, as musas são capazes de mentir, mas também são capazes de falar a verdade. Então, as musas, elas estão nesse meio do caminho em que nos coloca a filosofia, porque a filosofia fala só a verdade. E as musas, elas são capazes de falar a verdade, mas elas mentem. Em que medida se dá a mentira a partir das musas? A ficção, né? A ficção é uma realização que a poesia se permite. Quando a gente está em meio à poesia, a gente não faz requisição de um discurso que fale a verdade, mas a gente se permite um discurso que ludibrie, né? Um discurso que invente uma história, talvez até porque a gente esteja no sofrimento e aquele sentido do lúdico é capaz de nos tirar desse sofrimento para fazer o nosso ser mover em direção a um outro acontecimento que nos potencialize, talvez, ou até nos enfraqueça. A gente só vai saber depois da experiência, né? Quando você vai assistir um filme, você quer apenas se esquecer de que pode estar pensando e pode estar sabendo de si, você quer esquecer de si, às vezes, né? Pegar uma série do Netflix para esquecer que existo e poder sobreviver mais um dia nesse esquema de quarentena. Bom, esse é um lugar outro, que não da filosofia, né? O lugar da filosofia é esse lugar que nos lembra a cada instante que a vida pode ser diferente de sofrimento e isso eternamente. A fala da filosofia surge a partir de um modo de ser questionamento, quando a gente se permite pensar de onde viemos, para onde vamos, por que há o ser e não antes o nada, nós nos colocamos em movimento a partir desse questionamento sobre o ser. E quando se dá o questionamento sobre o ser, a gente é convocado a ser na totalidade, e aí não tem nem mais eu, né? Não tem nem mais que ficar pensando que eu preciso me esquecer de mim, porque o mim não existe, e você é apenas no ser, essa realização máxima de evocação que se dá em consonância ao saber de si que se coloca para a filosofia, né? O saber de si como todo, como ente que se abre na totalidade, nessa abertura
se realiza já como totalidade. É um discurso muito afinado com uma certa filosofia de origem europeia, sabidamente heideggeriana. E ontem, aqui no canal, a gente colocou que a gente está tendo uma postura de ser contra filosofias europeias, sobretudo na medida em que elas funcionam como uma resposta às nossas dificuldades e não como uma sabedoria que busca estar em sintonia com a Mãe Terra nesse momento da humanidade em que estar em sintonia com a Mãe Terra é tão urgente. E aí ontem eu falei contra as filosofias europeias e hoje eu fiquei pensando que o meu livro, Avatyamuni, ele vem ao encontro desse aplacar das ansiedades, dar respostas às nossas angústias e, como tal, talvez seja eu mesma uma filósofa dessas de supermercado, digamos, né, que é como você tem um monte de problemas, você tem fome, você vai ao supermercado, escolhe um produto, porque aquele produto vai aplacar suas angústias naquele instante. Talvez eu seja essa filósofa de supermercado que, no meu percurso existencial, se deparou com os problemas, sobretudo de ordem política, e escreveu esse livro para poder dar resposta a esses problemas, que são, sobretudo, esse com relação à subserviência da mulher negra, do útero feminino, cuja história está marcada pelo processo de escravidão, pela colonização, e como que a gente pode superar tudo isso através do samba, do sorriso da ginga, da literatura. De alguma forma, o meu livro fala sobre isso, como é que a gente pode dar uma volta por cima e não ficar rastejando em uma história de subserviência que nos coloca inadvertidamente como resto de uma história eurocêntrica. E aí, enfim, é sabido que o processo de questionamento em que nos coloca a filosofia é outra coisa, né? Não são respostas que a filosofia dá. A filosofia dá modos de questionamento. E aí eu quero falar um pouco sobre isso hoje, sobre o questionamento que a filosofia nos permite ser, né? Nós somos questionamento na filosofia, e sobre qual é a afinidade disso com a música. Quando a gente se abre para a filosofia, tem um acontecimento que é, primeiro, você desconfiar do saber prévio, instalado, o saber que lhe foi dado pelas instituições de poder em que você nasceu, seja na família, seja na creche, seja na escola. Então, você não é você quando você está na instituição que te acolhe, né? Você só vai descobrir-se enquanto ser na medida em que há uma singularidade, né? Se dá uma palavra que te fala, olha, eu próprio me realizei a partir disso. E isso, na história da filosofia, se deu a partir de um filósofo chamado Sócrates, mas não sem uma história prévia, né? Esse poder falar diferente daquilo que a sociedade considerava certo, né? Poder fazer uma petição de princípio ética, poder falar que a ética é outra coisa que não aquilo que se faz no âmbito das políticas de Estado voltados para o próprio umbigo, digamos, né, para uma política que não se faz com relação à cidade para o bem, mas com relação àquilo que pode ser bem para si. Isso contra o que o Sócrates seria. Esse poder está em meio ao questionamento que a filosofia nos coloca, é semelhante e é diferente à música, né? O que é a música? Como ela acontece? A gente falou das musas, mas a gente pode situar a história da música não tanto com relação às musas, porque as musas surgem como deusas, e como deusas talvez seja fora do âmbito da linguagem dos mortais, a gente teria que pedir para elas baixarem aqui nessa aula para a gente
talvez poder chegar um pouquinho perto do que pode ser esse acontecimento máximo da civilização grega, que foram as entidades que guiavam os rapsodos em meio a guerras em prol da arte, né? Você tinha aquele momento em que a guerra parava e os poetas tinham lugar na praça pública para encantar. Então, a gente hoje não vai falar sobre essa parte, porque ela é inalcançável para nós mortais. A gente vai falar sobre um que talvez tenha sido o primeiro filósofo, que foi Pitágoras, e como ele inaugurou o modo de fazer música, que não era aquele que tinha lugar nos rapsodos, nos poetas, mas que funcionou de forma diferente. Pitágoras, a princípio, a gente não tem nada sobre Pitágoras, nada sobrou sobre essa figura que marca a história da filosofia, mas também a história da matemática. Por que Pitágoras é tão importante para a história da música? A princípio, Pitágoras foi aquele ser que erigiu a harmonia como chave do saber musical. O que é interessante é que hoje, isso que é a harmonia, né, que todo estudante de música, todo estudante de música, quando vai estudar música, ele aprende o que é harmonia, como se dá a harmonia, e já se dá aí uma espécie de vício, né? Isso eu estava vendo fala do Tiberê, da Orquestra Tiberê, músico aí renomado, carioca, se eu não me engano, que nos ensina tanto sobre a música, né? O Tiberê, a família dele, e sempre trazendo uma música diferentona que nos faz sair do lugar. Convido vocês a ouvir a Orquestra Tiberê, posso colocar nas descrições dessa aula a música deles. E ontem eu estava assistindo uma entrevista do Tiberê, e ele estava falando, poxa, quando eu comecei a estudar música, eu aprendi que existe harmonia, e aí eu queria estudar todas as harmonias, eu queria estar junto com aquelas pessoas que sabiam mais harmonia. E a harmonia, ela tem uma história, né? Ela surge na Grécia, a princípio com Pitágoras, e não a partir da música. Antes da música, a harmonia é uma relação entre números. E aí o Pitágoras defendia que os números inteiros são espelhos do divino, do sagrado. Então, número 1, número 2, número 3, até o 10, são números que espelham a harmonia do cosmos. E quando a gente conhece os segredos da harmonia dos números, a gente, na seita, né, que era uma seita de Pitágoras, nós poderíamos ser aceitos, a princípio, nessa seita, se a gente compreendesse como se articulam os números inteiros e a harmonia entre esses números. Por exemplo, a gente somando 1 mais 2 igual a 3, e aí você, depois desse 1 mais 2 igual a 3, você teria você pode somar, né? 1 mais 2 mais 3, que dá 6. E aí você depois pode somar novamente e dá 10. Como que se dá isso precisamente, a gente pode colocar aqui. Aqui está. Para a gente poder ilustrar como surge, né, a primeira harmonia. A harmonia, então, assim, é um conceito. Antes de ter isso que a gente chama de conceito, tinham os números. E aí, no Teorema de Pitágoras, a gente tem
1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. Essa é a base do nosso sistema numeral decimal. Pitágoras, que a princípio existiu entre 570 e 496 a.C., portanto, cerca de 50 anos antes do nascimento de Sócrates, ele considerava que essa harmonia, e que isso é uma harmonia, né, que a relação entre números, o fato de ser perfeito, 1 mais 2 mais 3 mais 4, formar sempre 10. Né? E dessa combinação servia aí para a orientação do Teorema de Pitágoras, ou seja, a perspectiva de que você pode repetir infinitamente essa relação e vai ser sempre certo, vai ser sempre idêntico a si mesmo, essa relação entre os números inteiros, repercutiria uma harmonia que é, de outra forma, própria do cosmos, né? A totalidade seria reflexo dessa harmonia, dessa relação de perfeição entre os números inteiros. E daí você também pode abstrair dessa relação entre números, dessa relação entre os números, para a relação da criação da música. Em Pitágoras, a princípio, você teria essa descoberta ou invenção, existem as duas perspectivas, de que você pegando uma corda, né, uma corda de harpa, por exemplo, e dividindo no meio, você teria um som, um tom. E aí você pegando essa mesma corda e dividindo por 3, você teria outro som. Essa mesma corda dividindo por 4, outro som. Essa mesma corda, e aí até 8. E aí você teria, a princípio, a clave, né? A clave Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, já teria sido inventada por Pitágoras com base nessa compreensão de que você dividindo a corda, você tem um tom. E aí você dividindo nessa ordem de números, seguindo essa perfeição de números, você teria, então, sempre a possibilidade de evocar um som, né, que é o tom, que, por sua vez, no âmbito da prática musical, vai ser oportuno para evocar os deuses. E aí é que começa o nosso diálogo, de fato, com a história da filosofia, porque a gente não sabe se Pitágoras era chamado de filósofo ou não, mas a gente sabe quem era. E quem era? Sócrates, não é isso? Sócrates, ele, quando estava na praça pública, ele era apontado como um filósofo, talvez em função da diferença que ele representasse para aqueles jovens ansiosos por descobrir a essência da filosofia, descobrir como eles poderiam questionar e ser questionamento, né? Se realizar de forma diferente a partir do questionamento. Se eles, antes de questionar, eles eram depois do questionamento, eles se transformavam em um outro ser. E como que é a relação entre Pitágoras e Sócrates? Bom, a princípio, nenhuma. A relação entre Pitágoras e Sócrates é muito ignorada, né, pela história da filosofia. O que a gente tem é uma relação entre, a princípio, Pitágoras e Platão, que também é muito ignorada, também faz parte de um mistério ao qual eu me atenho a pesquisar, né, como a obra, o pensamento de Pitágoras repercute em Platão. Por que isso é importante? Porque se os números, a harmonia entre os números, se essa harmonia entre os números evoca uma precisão nos instrumentos musicais que, para Pitágoras, fala sobre Deus ou os deuses, fala sobre reencarnação, porque na medida em que você ouve a perfeição da harmonia, é porque essa perfeição, de alguma forma, já estava na sua alma, e isso é porque, de alguma forma, já foi te revelado isso antes de você reencarnar nesse
corpo que é o em que você está momentaneamente, que pode ser um corpo que te traga sofrimento, por quê? Porque a gente, a princípio, seria alma, e se você está num corpo, e você é alma, você está num âmbito, num lugar pequeno, frente à enormidade que você pode ser enquanto alma. Então, você está sempre numa prisão, se você está num corpo. E a música é capaz de te libertar dessa prisão, entende? Por isso que a música ela é essencial ao pensamento de Pitágoras, porque à medida em que você se recorda, através da harmonia dos números, da nossa essência, que é ser perfeição, mas também ser reencarnação, você se permite saber desse instante como passageiro e da essência como eterna. Por que eterna? Porque a harmonia ela sempre se repete e você sempre pode evocá-la e pode se lembrar dessa perfeição que está no cosmos. E que talvez repercuta na medida em que cada músico ele se permite ouvir uma harmonia e se encantar com a harmonia e querer, desejar repetir essa harmonia infinitamente. O que é interessante é que na obra de Platão a gente vai ter essa ressonância da perfeição, da harmonia, dos números e disso como reflexo de um processo de reencarnação em que a anamnese vai ter lugar essencial. A anamnese o que é você poder se lembrar de uma sabedoria que estava na sua alma, mas que foi esquecido no momento em que você encarnou. Você reencarnou, você, pelo ciclo das almas, você se esqueceu de tudo aquilo que você aprendeu, talvez não de tudo, mas daquilo que é possível se lembrar, né, das outras vidas, e aqui você pode se recordar disso através do quê? Através da filosofia. E aí a filosofia tem esse papel fantástico, que é de te permitir se lembrar de uma sabedoria que foi esquecida no instante em que sua alma se colocou para reencarnar. E aí você pode se lembrar dessa sabedoria sem ter que morrer, ou sem ter o seu corpo assassinado, de fato, morto, aniquilado. Basta você se dar para a filosofia que essa sabedoria vai poder ser colocada de volta no âmbito da memória, né, no âmbito da lembrança. E a música também. Não é só filosofia, mas é a música que, sobretudo, nos permite saber dessa nossa essência divina, porque a reencarnação é uma permissão de Deus ou dos deuses para que nós cumpramos uma missão na Terra. E aí você descobrir essa missão faz parte, né, de alguma sabedoria que te pode ser revelada na medida em que você se atém a esse questionamento. Que, no caso do filósofo, da filósofa, é um questionamento a partir da totalidade, pela totalidade, para a totalidade. E nisso, a música é capaz de funcionar também como, digamos assim, é como um processo de desvelamento, né? A música, ela te lembra que Deus está funcionando e que, digamos, funcionando, talvez não seja a palavra certa, mas está se revelando em algum lugar e que você, no momento em que você está em sofrimento, você simplesmente você se esqueceu desse lugar que é o lugar de Deus com o qual você pode estar. Então, você pode estar com Deus sempre, basta você se lembrar disso. E aí você pode se lembrar na medida em que você questiona, né, e você se coloca nesse movimento que é o do questionamento filosófico, ou através da música, que de forma, digamos, mais imediata, nos faz participar dessa realidade sagrada que é a realidade dos deuses. Então, a harmonia seria uma forma de
nos colocar de novo nesse âmbito que é o âmbito do sagrado. Na obra de Platão, a última obra, nas Leis, existe uma metáfora que é muito interessante para a nossa conversa aqui de hoje, que é o teatro de marionetes. Para Platão, a gente vive num teatro de marionetes, só que as cordas desse teatro seriam guiadas por deuses. Então, o ser humano ele seria um ente divino, e se lembrar dessa divindade seria como você se lembrar das cordas que te guiam. E aí você poder saber dessas cordas, como elas funcionam, seria algo da própria atividade filosófica. Então, o filósofo, a filósofa, no âmbito desse sagrado ao qual se atém Platão, ele seria um ente divino, porque ele pode se lembrar de como as cordas que são guiadas pelos deuses, ou por Deus, né, o demiurgo, no caso da obra O Timeu, ela, de alguma forma, repercute uma divindade. Então, nós, mortais, poderíamos ascender ao âmbito da imortalidade, enquanto nós pudermos nos lembrar dessa essência maior, que é a essência perfeita, a partir da qual também o cosmos é construído, foi construído. Na teogonia que Platão coloca lá no Timeu. Então, nessa teogonia que Platão coloca no Timeu, a música é fundamental, porque a música espelha a harmonia do cosmos, porque a música também é harmonia. Então, a harmonia da música, essa harmonia que quando você ouve, no caso lá da Grécia Antiga, você tem o Platão fazendo elogios de dois estilos musicais, que são os épodos, que seriam como as canções de ninar, o exemplo de épodos é a canção de ninar, e os ditirambos, que teriam lugar no teatro. Os ditirambos seriam músicas de êxtase, né? Músicas capazes de evocar um êxtase, que é de um deus específico chamado Dionísio, Evoé Baco. Aí você tem a harmonia funcionando, né? Faz sentido o verbo funcionar, porque a música, ela funciona ou não. Você pode não ter a música funcionando. E aí você teria esse teatro de marionetes quebrado, né? De uma forma que o ser humano não poderia mais se lembrar da sua essência sagrada e ficaria perdido no cosmos de uma forma que talvez seja para Platão bárbara. Bárbara é uma palavra muito polissêmica, né? Porque Bárbara é também uma santa, Santa Bárbara. Eu que sou filha de Iansã, de alguma forma ressoa nessa Santa Bárbara aí, talvez os doces bárbaros, algo que não seja tão ruim. E aí talvez comece a nossa conversa aqui de hoje, de fato. Por quê? O que é bárbaro para Platão talvez não seja de fato bárbaro. Porque a barbárie em Platão é tudo que é fora do sistema grego de pensamento, né? E os bárbaros são os persas, são aqueles que não são abertos para essa compreensão harmônica do cosmos, né? Que não se dão para a filosofia. E não sei em que medida nós não seríamos bárbaros na ótica do Platão, nós, americanos, latino-americanos. Nós, latino-americanos, em que medida nós, latino-americanos, não seríamos bárbaros por Platão, né, de alguma forma. O que interessa é saber dessa preciosidade que é a descoberta da harmonia, que estaria presente também na arquitetura, que estaria presente também na engenharia, que estaria presente também nas formas pelas quais o ser humano consegue que pode construir as estruturas em que habita, né, em que nós habitamos. A harmonia, então, seria um espelho da divindade, a qual o ser humano pode ascender se ele compreende a ordem de perfectibilidade envolta nos números, de que a música é também um testemunho.
E Platão vai falar que essa sabedoria, ela não está reduzida ao âmbito grego, mas a sua essência está mais ainda no Egito Antigo, né? No Egito, ao qual o poeta Solon foi, no século VI a.C., teria ido no Egito saber aprender essa sabedoria que estaria propriamente na história da Grécia Antiga, mas que remontaria a 9.000 anos antes da existência de Platão, portanto, parte de um conhecimento ao qual só os sacerdotes egípcios ainda conseguiriam ascender. Isso porque eles teriam arquivos que não foram engolidos por tsunamis, ou melhor dizendo, por maremotos, né? Como teria sido os arquivos gregos na retórica lá do Timeu, na obra de Platão no Timeu. E aí você teria, então, a ressonância de uma sabedoria africana na obra de Platão, que é uma sabedoria que fala sobre os números, fala sobre liberdade, porque Solon é um filósofo eleutério, né? Ele é de eleuteria, ele é capaz de ser livre, e que a gente vai conhecer já no âmbito da egiptologia contemporânea, ou seja, aqueles pesquisadores que se preocupam em estudar Egito Antigo, com uma sabedoria de Maat. Né? Maat era uma entidade capaz de ordenar o cosmo, né? Uma deusa, um deus, ou melhor dizendo, algo que a gente não sabe nomear. Maat era aquela que falava com o faraó, para permitir que esse faraó fizesse a ordenação do cosmos. Então, Maat, já no âmbito, não exatamente da retórica platônica, mas no âmbito das descobertas dos egiptólogos com relação a o funcionamento, né, da estrutura social do Egito Antigo, você teria uma entidade que é Maat, que se opõe à desordem do cosmos. Então, você teria a ordem em Maat. A professora Catiúcha Ribeiro faz uma excelente leitura sobre esse âmbito da estrutura social guiada por Maat, que seria uma entidade feminina, portanto, que ressoa aí alguma forma de sagrado feminino no Egito Antigo. Muito interessante as pesquisas que essa professora realiza, né, sobre isso. E aí, o que a gente tem? A gente tem Maat, de alguma forma, falando matemática, matemática. Né? E essa pergunta, será que a matemática grega não seria apenas uma ressonância de uma matemática do Egito? Desculpa. Será que a matemática grega não seria apenas uma ressonância de uma matemática mais originária, reflexo de uma deidade que é Maat, e a qual somente o faraó, né, no Egito Antigo, poderia ter acesso, e ele teria acesso com o objetivo claro de fazer a manutenção harmônica, digamos, né, do cosmos. Estão aí as pesquisas funcionando para permitir a gente saber em que medida no Egito Antigo já existiria essa palavra, né? Harmonia. Eu desconfio que existisse, assim como uma arte, que pode ser reflexo de uma matemática, palavra, aliás, que não vai ter na Grécia Antiga, né? Platão não conhece a palavra matemática, conhece apenas a palavra mátema, e mátema aí nesse âmbito quer dizer aprendiz. E o saber da matemática, então, ele é anterior à própria palavra matemática. E aí você teria essa sabedoria com relação à organização dos números, como, de alguma forma, presente no Egito Antigo, segundo a fala do Platão. Só que a gente sabe muito pouco sobre isso. O que a gente sabe é que o Solon, que foi o poeta que foi até o Egito Antigo descobrir essa sabedoria, ele conseguiu também salvar o registro da história grega. E por conta de uma equivalência de deuses, né? Você teria Atenas
a palavra Atenas, ela fala de uma deusa chamada Neith, que seria uma deusa egípcia também. Então, por quê? Você tem a deusa da sabedoria em Atenas e você tem a deusa da sabedoria também no Egito, que esses povos puderam ser irmãos na luta contra a ganância. E aí fazer o registro de uma manutenção de uma sabedoria que de alguma forma ressoa até os dias de hoje, porque senão a gente não estaria falando deles e delas, né, na medida que tem uma sabedoria aí de um sagrado feminino que nos eleva ao âmbito de uma deidade semelhante às musas para os poetas. Né? Maat seria muito semelhante às musas que aparecem para Hesíodo, mas também para Homero, e também para Platão, né? No livro 10 da República, ele fala sobre as musas. Então, nesse âmbito da história da filosofia, a gente tem a descoberta da harmonia como funcionando na medida em que é capaz de nos lembrar sobre a nossa essência divina. A harmonia da música soa essa entidade, esse acontecimento divino, mas também a engenharia, também a arquitetura são espelhos dessa divindade. Então, a harmonia aí, ela funcionaria como uma lembrança da nossa propriedade enquanto seres divinos, né? O ser humano, ele seria um reflexo de uma divindade maior, a qual podemos ascender, seja através da música, seja através da filosofia. Né? Essa ressonância nos é capaz de lembrar da nossa essência de afinidade com entidades ou uma entidade maior, que seria Deus ou os deuses, em que a eternidade, ou seja, a composição etérica, né, de éter, é aquilo que mais define. E aí a palavra eternidade fala também sobre o tempo, que é o tempo de toda... o tempo da totalidade, né? Quando você fala Deus é eterno, você não fala Deus é etérico, você fala que Deus é sem limite de tempo, ele é sempre. Ele é o ser, né? O ser e Deus, as palavras ser e Deus se confundem nessa ótica. E aí, já o elemento éter, na retórica de Platão, vai ser o quinto elemento. Então, você teria terra, fogo, ar e água. Terra, fogo, ar e água, 4 elementos. E o quinto elemento, que é o éter. E o éter, ele é, em nós, assim, um elemento que tem Deus e tem em nós, e que funciona também como esse meso, essa possibilidade de compartilhar de uma essência que é uma essência divina. Os guardiões da República, segundo eu defendo, eles são feitos de éter. Eles são feitos de uma essência divina. E também o filósofo, a filósofa, que são convidados na retórica platônica a desempenhar uma função de sábios que organizam a sociedade, a polis. Isso porque eles são convocados pelo próprio Deus para poder representar esse Deus na Terra, né? Essa sabedoria genuína que nos convoca a saber da bondade, da falta de inveja, da maravilha que é a existência como reflexo da nossa essência. Então, nós somos seres que podemos ser felizes, podemos ser maravilhamento, podemos ser afinados com os deuses ou com Deus por conta da nossa essência etérica, de éter. E a música e a filosofia seriam espelho dessa essência. E a palavra espelho é usada também por Platão. Ele fala de um espelho que seria capaz de suprimir todas as deficiências nossas, enquanto mortais, porque seria um espelho capaz de nos abrir para a sabedoria da mântica, né, de que nos fala um Deus chamado Apolo,
A sabedoria da mântica é a sabedoria do passado, do presente e do futuro. Então, teria, segundo Platão, a gente poderia ter acesso a um espelho, que não são os espelhinhos que foram dados para os indígenas em troca das nossas riquezas, mas é um espelho capaz de nos oferecer uma visão da totalidade e de nos fazer ascender à sabedoria do divino. Então, nós somos mortais, mas nós podemos ter acesso à sabedoria divina, que é a sabedoria de passado, presente e futuro. O que é interessante é que a música vai permanecer sob aquilo que, os desígnios daquilo que Platão ordenou no Timeu durante cerca de 1.500 anos. Durante 1.500 anos, quando você fosse estudar música na civilização europeia, você teria que ser instruído naquilo que Platão ordenou, fixou como parte de uma harmonia celeste. Você teria estudos, por exemplo, para ser padre, para ser irmã, para né? Você teria se você tivesse vocação para estudar, você teria que ter alguma vinculação com essa instituição que era responsável pelos estudos, né? Durante esse período que a gente chama de Idade Média, e para tanto você teria que estudar a sabedoria sagrada, que de alguma forma seria também capaz de nos elevar a Deus, que seria a harmonia. Então, a harmonia aí, ela tem um papel central também de manutenção de uma instituição que é a igreja, em virtude daquilo que, de alguma forma, Platão fixou ali 300 antes de Cristo. 399 morre Sócrates, né? Então, 387, mais ou menos, talvez 350 até, a gente sabe que Platão estava escrevendo essa obra Timeu, em que vai se revelar essa sabedoria da música como capaz de nos elevar ao âmbito do divino. Se Platão fixa as leis da harmonia que vão permanecer na história da música, por um lado, por outro lado, a gente sabe que para conseguir chegar à desconstrução disso que Platão fixou, vai demorar esse mesmo tempo, né? Cerca de 1.500 anos, para a gente poder chegar aí, na época do Renascimento, a gente chama Renascimento Europeu, né? Para conseguir chegar a pensar, bom, mas essa harmonia que os padres estudam para poder rezar direitinho, e que eles convocam a gente que eles convocavam os súditos da igreja a se lembrar da presença divina mediante as músicas, em que medida ela vai ser desconstruída? Talvez ela nunca tenha sido desconstruída. Talvez hoje a gente ainda esteja sob a égide daquilo que Platão determinou como sendo o instrumento que nos eleva a Deus, que seria a harmonia. De alguma forma, talvez isso seja aí reflexo de uma decadência da metafísica. Por quê? Porque cada cultura vai ter a sua música. Não existe na face da Terra uma cultura que não se deixe tomar pela música. Vocês estão gostando dessa aula? Porque passou um caminhão aí atrapalhou, mas vamos continuar. Então, a gente tem
instrumento que a gente chama harmonia como uma questão. Será que a harmonia ainda hoje é capaz de evocar os deuses, como era parte do projeto platônico? Talvez sim, né? Talvez que, independente de você saber ou não se Deus está agindo em você, quando você escuta uma música, independente disso, o importante é que ela cure, né? A música cure, a música aplaque a dor que, de alguma forma, te alija daquilo que você pode ser e te permita ser feliz. Então, a música, talvez ainda hoje, a harmonia musical, talvez ainda hoje tenha essa função, esse lugar, independente de você ter essa sabedoria, disso ser divino ou não. Agora, o que a gente pode se questionar é qual é o peso disso com relação às outras culturas. Por quê? Porque não vai ser toda cultura que vai prestigiar a harmonia como capaz de elevar aos deuses. A maioria das culturas no mundo sequer conhece a harmonia. Olha que curioso. Aquilo que é tão importante para o Platão, tão chave na cosmologia platônica, hoje a gente pode se questionar se isso é de fato. Por exemplo, na cultura africana, nas culturas de origem africana, não vai ser harmonia, mas a síncope. Os tambores, eles são capazes de evocar os deuses porque eles estão no tempo. Olha o tempo do caminhão passando. Os tambores, o agogô, eles nos permitem nos lembrar de um tempo que é diferente do tempo da harmonia. A forma como os africanos, as africanas, se permitem descobrir sobre isso que faz parte da essência dos deuses é outro, não é a harmonia, mas a síncope. E o que é a síncope? A síncope, ela é a quebra do ritmo. Então, você tem um ritmo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e pá, quebra. Aí você tem a síncope. Nesse exemplo, né, do agogô, vocês podem ver que não se dá uma harmonia, não é um turu-tu-tu-tu-tu, turu-tu-tu, ou um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que seria a melodia, né, a harmonia platônica. Não, você tem um e aí, a minha gatinha até assustou aqui. E aí você tem esse registro de como que nessa cultura específica, nessas culturas, melhor dizendo, desculpa, de origem africana, você tem outro modo de ascender aos deuses, que não através da harmonia, mas através dos tambores, em ressonância com a performance daquele que se deixa tomar por essas entidades sagradas, que são as entidades guia, né, dos rituais, em que a cultura africana tem a sua realização máxima, e você tem da música aí funcionando também como instrumento de ascensão aos deuses, mas que parte não da harmonia, mas da síncope. E dessa ressonância da síncope no corpo. E aí você também teria uma sabedoria com relação ao processo de reencarnação, mas por outra via, que seria da elevação do corpo a um meio que também se realiza com relação ao poder ser divino,
mas na dança, né? Na dança e na performance artística, na performance daquele que se deixa tomar pelo santo que baixa por meio dessa forma de ser vibração que se dá por meio do ritmo da síncope. Já nos povos indígenas, você teria a flauta. A flauta, no âmbito não apenas da ressonância de uma certa melodia, né, que seria uma melodia, digamos, a palavra melodia também é interessante, né, porque apesar de ser grega, melos quer dizer futuro, e aí odia pode ser um sufixo que fale sobre a travessia, né, dia, mas também pode ser oidos, né, que de alguma forma é sabedoria, então saber do futuro é melodia. E no âmbito das culturas indígenas, a gente tem o Ailton Krenak, que fala que os ancestrais, eles são o futuro. Por quê? Porque, assim como no canto, quando você se lança no canto, você não é mais aquilo que você era, você se dá para uma outra realização. E aí, nos cantos indígenas, na pagelança, é sempre isso, né? É sempre um poder ser futuro que se mediatiza através da música. Vou trazer aqui um exemplo de canto indígena. A voz. Aí você tem uma evocação dos deuses que se dá através da voz, do chocalho e talvez da flauta. Então, o modo de evocação dos deuses, no caso das culturas indígenas, não é através dessa harmonia que Platão diz que é capaz de evocar os deuses, né? Talvez, quiçá, você não tenha números, né? Na cultura indígena, você, em geral, não tem essa adoração dos números. Inclusive, no Brasil, você tem uma tribo determinada que não tem sequer o conceito de número, mas que, de alguma forma, ressoa uma sabedoria com relação à Mãe Terra que é muito mais potente do que qualquer cultura de origem europeia. E é nesse âmbito que eu quero deixar aí a reflexão para vocês hoje, que é com relação a isso, né? Que se, de alguma forma, Platão nos abriu para um saber, que é o saber na perfeição dos números, por outro lado, essa idolatria dessa perfeição fez com que a nossa cultura se desvinculasse do saber da terra para ficar adorando aquilo que é o saber de origem europeia. E com isso, lá se vai a Mãe Terra para nos fazer sofrer, né? Porque ela sim é eterna, mas a gente não. E aí a gente se torna fracos, se a gente se desvincula desse saber, que é o saber da terra, nós nos tornamos fracos, nós nos tornamos incapazes de legar para as próximas gerações um cuidado com relação a si e um cuidado com relação à terra. E há também uma perda aí sem reparação, que é com relação a uma sabedoria que Platão falou que o verdadeiro filósofo, a verdadeira filósofa tem, que é uma sabedoria com relação a conversar com os animais. Isso que toda sertaneja sabe, que é com relação à possibilidade de conversar com essas entidades
que são os animais, né, há um compromisso do sertanejo para você, às vezes, você não tem com quem conversar, às vezes você não tem ninguém com quem conversar, e aí você conversa com os animais, né? Você conversa com o passarinho, conversa com a passarinha, conversa com o boi, conversa com a vaca, com o cachorro, com o papagaio, mas não desfaz dessa sabedoria genuína, que é a sabedoria da Mãe Terra. Então, assim, segundo Platão, a gente teria possibilidade de ascender a uma música que é a música das esferas. É a música que rege o sol, que rege as estrelas, que rege as constelações todas, né? E que o piloto do navio, ele não pode desfazer dessa sabedoria, por quê? Porque senão ele bate o navio, ele bate o navio nas rochas e aí morre. O verdadeiro piloto do navio, que é a metáfora trazida lá na República, o verdadeiro piloto do navio, ele está atento para as estrelas, assim como estão atentos os povos indígenas ainda hoje, assim como estão atentos os povos quilombolas, porque a necessidade vital é ser guiado pelo céu. E é conservar essa visão clara e precisa, para que todo dia a gente não se esqueça dessa nossa potência máxima, que é ser divino, ser divina, tá? Ouvindo esse saber das nossas ancestralidades. Então, muito obrigada por você estar aí. Eu deixo um beijo no coração, um mocuyu motumbacolefé, paz de Cristo, para quem é de Cristo, motuyu, que é a bênção para quem é filho de santo, e Namu Amida Butsu, para quem é de budismo. Um beijo no coração, tamo junto, fechou.